Graça e paz, meus amados irmãos, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Nós também pedimos que, não só nós que estamos aqui neste lugar presencialmente para ouvir a palavra de Deus, mas todos os nossos amados irmãos que nos acompanham pela internet, espalhado aí por todo o Brasil, pelo mundo, que o Senhor possa também trazer a cada um deles e de nós aqui inspiração da sua palavra para que a gente possa compreendê-la. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Nós tivemos 5 lições, hoje vamos para a 6ª lição. Na lição passada nós estudamos sobre os 7 selos do livro do Apocalipse. E dando continuidade ao livro do Apocalipse, os 7 selos estão no capítulo 6, começa no capítulo 6, e o 7º selo só vai ser aberto no capítulo 8, no início do capítulo 8. E aí tem um capítulo 7 no meio. O capítulo 7 no meio está falando dos selados. Por isso que a lição de hoje vai... E o capítulo 7 ele tem uma ligação direta com o capítulo 14 do Apocalipse. É por isso que na lição de hoje nós iremos estudar sobre os selados e o Evangelho Eterno. Essa lição, ela está não só ligada com a lição anterior, mas também com a próxima lição que nós iremos ver no próximo domingo. Iremos tratar sobre o Evangelho Eterno especificamente, aprofundar essa questão, e sobre as testemunhas que irão pregar esse Evangelho Eterno em todo o planeta Terra. Pois bem, lição 6, vamos testar aqui o passador, se está tudo certo. Está passando direitinho. Lição 6, os selados e o Evangelho Eterno. Essa é a lição de hoje. Então vamos direto para a nossa lição. Diz que o selamento dos santos é o evento que marca o início da derrocada do reino das trevas aqui neste mundo, agora no tempo do fim. A mentira, a dúvida e o engano serão combatidos pela verdade eterna que os santos anunciarão a todo mundo, para que, então, enfim, venha o fim. O poder de Deus será derramado sobre os santos eleitos, capacitando-os para esse grande momento. Então, a Bíblia fala sobre esses selados que serão capacitados. E na lição de hoje a gente vai responder: o que é o selo de Deus? O que significa ser selado? Todos os crentes, todos os cristãos serão selados? Aquele que é selado significa que ele vai continuar nesse planeta, vai sair daqui, já está salvo, pode ser que se perca? São questões como essa que a gente precisa buscar na palavra de Deus, essas respostas para entender o que significa ser selado. Por que Deus quer selar um povo no tempo do fim, para que durante as dificuldades que haverá no tempo do fim, estes selados estejam devidamente protegidos, guardados no poder de Deus. Vamos então para o primeiro verso do nosso estudo de hoje. E é exatamente o capítulo 14, versículo 1, que diz assim: o texto diz: e olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele, com o Cordeiro, havia quantos? 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. Algumas versões da Bíblia traz que eles são selados nas testas, mas são traduções imprecisas. Testa e fronte parece a mesma região. Testa é mais o centro. Fronte é essa parte aqui entre os olhos, chamada de lóbulo frontal, a parte interna. E é aí aonde o Senhor está selando. Porque quando eu falo testa, pode até entender que seja uma marca na testa, uma tatuagem, algo desse tipo, né? Uma marca. Mas quando eu falo na fronte, entre os olhos, no lóbulo frontal, tem algo mais profundo a ser compreendido aí.
Um outro detalhe deste verso que eu quero trazer para os irmãos é que nos manuscritos mais antigos não tem essa questão aqui, ó. Traziam na fronte escrito o nome de seu pai. Algumas versões mais modernas falam o nome do cordeiro e o nome do pai. Mas nas versões mais antigas, traz apenas o nome do pai. Por que é que esse texto diz isso, somente o nome do pai? A gente vai entender por quê quando a gente lê o versículo 6, na sequência. Porque o versículo 7, no versículo 7, na sequência aqui, nós vamos ver que a primeira doutrina que vai ser restaurada por essas pessoas que têm a mente iluminada, com este selo, é justamente a restauração da doutrina de Deus. Eles começam pregando o mundo inteiro: temei a Deus e dá-lhe glória. Ok? Agora, é errado eu dizer que na fronte dos santos existe o nome de Cristo e o nome de Deus? Não. É uma verdade, isso está intrínseco aqui na verdade. Porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo. E o nome de Cristo, aquele que crê no nome do Filho de Deus, crê no nome do Filho de Deus, né? Então não está errado. Embora eu, particularmente, não acho necessário que as pessoas fiquem acrescentando aquilo que a Bíblia, né, não está dizendo. É importante essas informações, porque quando vocês estiverem lendo Bíblias mais antigas, como a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, vai estar somente o nome do Pai, ok? Para vocês não se assustarem e acharem que a gente está trazendo algo estranho aqui. Pois bem, o texto diz claramente que João tem uma visão, ele olha para o Monte Sião. Monte Sião é uma tipologia do monte da congregação, e nesse monte da congregação só vai estar os salvos. Não é uma congregação como as nossas igrejas, que dentro delas hoje, espalhado no mundo inteiro, as igrejas cristãs de uma forma geral, dentro delas existe o joio e o trigo. Não, neste lugar aqui, chamado Monte Sião, é uma reunião só dos salvos. Não tem reunião de joio aqui não, aqui é reunião dos salvos. Então é uma tipologia, porque o Monte Sião, desde as tipologias das profecias do Antigo Testamento, que ele fala sobre o monte da congregação. O monte é onde Deus se congrega com os seus. Então ali não tem lugar para aqueles que não são de Deus. Então é uma linguagem do tempo do fim muito específica para um povo especial, para um povo específico. Aquele povo que escolheu pela fé verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Então estamos falando que João tem uma visão do Monte Sião, e no Monte Sião ele viu o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Já estudamos aqui, é Jesus Cristo, né? O Cordeiro de Deus. Então, esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus, no Monte Sião, reunido com 144 mil. E por que 144 mil? É um outro aspecto que eu quero trazer aqui para os irmãos. Existe um grupo que entende que esses 144 mil é um grupo literal. Serão exatamente 144 mil pessoas. E existe um outro grupo, como eu, que acredita que este número aqui é um número simbólico, não é um número literal. É um número simbólico. Eu acredito até que vai ter muito mais gente do que isso aqui. Ok? Muito mais gente no tempo do fim do que isso aqui. No universo onde você tem 8 bilhões de pessoas no planeta, 144 mil não é nada. Não é? Não é mesmo? Pois bem. Então, por que 144 mil? 144, ela é uma raiz quadrada de 12. 12 vezes 12, 144. 144 mil veja que até nesse número é uma questão simbólica. Ele está falando aqui de 12 tribos de Israel, juntamente com 12 apóstolos. 12 vezes 12. Por que ele não falou 144 pessoas? 144 mil. Porque na Bíblia, quando você pega 12 vezes 12 mil, dá 144 mil. Quando a Bíblia você pega 1 e multiplica por 1000, você está dizendo que é um número incontável. O termo milhares na cultura hebraica significa que é muita gente. Então eu entendo quando ele fala 12 vezes 12 mil, ele está me dizendo que isso é incontável. É uma quantidade de muita gente. Quanto? A maioria? Não, ainda será a minoria.
Ok? Quando isso acontecer, eu não sei quanto será a população do mundo. Se será 8 bilhões e meio, 9 bilhões, 10 bilhões, 12 bilhões, eu não sei quanto vai ter de gente no planeta quando isso acontecer. Ok? Pois bem, esses detalhes são importantes por quê? Que eu estou passando aqui para vocês. Porque tem pessoas que dizem assim: se você não crê que esses 144 mil é um povo literal, você não é verdadeiro, você está crendo na mentira, você não é o povo de Deus, você está sendo enganado. Quem fala assim está inventando uma doutrina fora da Bíblia. Quem criou essa doutrina fora da Bíblia é um religioso cego que está seguindo algo que não pode ser seguido. Todas as vezes que a gente cria uma doutrina fora da Bíblia, inventando coisas, é perigoso. Da mesma forma que eu, crendo que esse número aqui é simbólico, eu não tenho autoridade para dizer que aquela pessoa que crê que é literal, ela está errada. Não, ela crê do jeito dela, eu creio do meu jeito. Respeito a forma dela crer e ela precisa respeitar a forma que eu creio. A partir do momento que eu digo assim para vocês, é literal. Nesta igreja, eu digo é simbólico. Nessa igreja, quem crê que é literal, está errado, eu estou certo, está errado, você está do lado de Satanás, eu estou do lado de Deus. Não, eu estaria errado se eu fizer isso. Mas eu estou trazendo uma consideração bíblica dentro de um livro que é todo simbólico, dentro de um livro que os números não são literais, para que se considere esse detalhe. Tá bom? Não se apeguem a tradições humanas e a doutrinas que inventaram com base em tradições humanas. Nunca esteja presa a isso. Continuando. O termo, quando fala aqui, selado na fronte, ele está falando de consciência. Está falando de alguém que, dentro da mente dele, foi colocada uma verdade sobre Deus. De uma forma espiritual tão profunda que essas pessoas já não podem mais ser enganadas por questões humanas. Selado, no contexto bíblico, significa fechado. É como se alguém colocasse dentro de uma caixa algo e fechasse toda ali com durex, com fita, fechasse e guardasse. Selado, no contexto bíblico, tem a ver com esse detalhe. Então, quando o nome de Deus e o nome de Cristo, a obra de Deus, a obra de Cristo, os méritos de Cristo e os méritos de Deus, entra na minha mente aqui pelo lóbulo frontal e eu tenho o conhecimento profundo de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo. Isso traz um poder espiritual na minha vida para que eu enfrente as dificuldades do tempo do fim. Não é à toa que Cristo disse em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus é quem enviaste. Conhecer essas duas pessoas significa ter a vida eterna. Entendido isso aí? Vamos avançar. Quando a Bíblia fala nome do Filho, está falando da obra realizada por Cristo, porque o nome se constrói em cima de obras. O nosso nome, ele é construído em cima daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz. E o nome do Pai, quando ele cita aqui o nome do Pai, ele está fazendo uma ligação específica, uma ligação mais específica, não somente nisso, mas específica, para o que ele vai dizer em Apocalipse 14:7, que ele está falando do Pai no começo, e essas pessoas que recebem a verdade sobre Deus vai anunciar a primeira mensagem angélica, que é justamente temei a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora de seu... e adorai ele, aquele que fez o céu, né? Ok? É uma referência a ele. Então vamos agora estudar sobre o selo. Quem está falando sobre selo, sobre os selados e o evangelho eterno. Vamos tratar aqui primeiro sobre o selo, para a gente entender o que é o selo. E em seguida a gente vai falar sobre os selados. Vamos lá. Vamos sobre o selo. Primeira pergunta. O que é esse selo? Que tranca a mente para o pecado e o mundo e abre a mente para o conhecimento de Cristo e de Deus. Que selo é esse? Vamos procurar entender o que é selo na Bíblia. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo nos explica. E diz assim:
não entristeçais o Espírito Santo de quem? O Espírito pertence a quem? O Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja que o selo, quando o homem é selado, ele é guardado para um momento, guardado para a redenção, guardado para a salvação. Paulo está dizendo que o homem é selado com o quê? Com o qual ou no qual fostes selados, com o Espírito Santo. Então, se o selo é colocado aqui na minha fronte, o texto está querendo me dizer que o selamento é exatamente o batismo com o Espírito Santo, trazendo ao homem uma porção dobrada desse poder espiritual, para que ele, assim como os apóstolos, que Paulo está falando aqui dos apóstolos, Paulo está falando dos apóstolos que foram selados com o Espírito Santo lá no Pentecoste, e a partir deles, a igreja que ia crendo na mesma crença dos apóstolos, perseverando na mesma doutrina, também ia sendo selado. Quem inaugurou aqui, com esse batismo aqui, com o selamento, quem inaugurou o selamento aqui na terra foram os apóstolos. Cristo, os primeiros a serem selados foram os apóstolos que estavam ali no dia de Pentecostes. E a partir dali, todos os que creram também passaram a ser selados. Paulo está escrevendo aqui a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso, ele está dizendo, vocês da igreja de Éfeso aí foram selados, no mesmo espírito que os apóstolos foram. Ok? Próximo verso. No mesmo livro de Efésios, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, diz assim. O verso 12, eu peguei só a parte final do verso 12 para a gente saber, porque o verso 13 começa aqui, ó, no qual também vós, eu peguei a última parte do verso 13 para a gente saber de quem está falando, que é Cristo. Ó. Em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele quem? Em Cristo, está falando de quem aqui? E tendo nele crido, vocês foram selados com o quê? Selado com o quê? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá, guarde essa frase, o Espírito Santo dá promessa. Olha o que Paulo está dizendo aqui no início do livro de Efésios. Que aquele povo havia sido selado com o Espírito Santo da promessa. Por que que Paulo cita o Espírito Santo da promessa? Por que que ele cita dessa forma? Né? Mas na frente ele vai explicar que é o Espírito Santo de Deus, lá no capítulo 4. Mas aqui ele chama o Espírito Santo da promessa. E já já nós vamos entender por que Paulo cita desta forma. Então, se alguém perguntar qual é o selo de Deus agora no tempo do fim que será posto sobre os santos, o batismo com o Espírito Santo. Isso tem base bíblica? Tem, preste atenção. Não tem aqui no estudo, mas eu vou citar para vocês guardarem aí. Quem está em casa, acompanhando pela internet, caneta e papel e anota para verificar isso aí. No livro de Joel, no capítulo 2, o Senhor dá uma profecia a Joel dizendo que no tempo do fim, no tempo determinado, versículo 23, ele diz que ele mandaria no tempo certo a chuva temporã e a chuva serôdia, a chuva de outono e a chuva de primavera. Em algumas versões, na Bíblia Linguagem de hoje, Novas Versões Internacional traz esse termo. Mas na língua mais antiga traz chuva temporã e a chuva serôdia. Temporã é aquela chuva que prepara a terra e faz a planta nascer. A chuva serôdia é aquela chuva final, é a chuva do amadurecimento do grão para a colheita. São duas chuvas. No livro de Joel, o Senhor está dizendo que naquele dia, verso 28, eu falei Joel, versículo 2, verso 23, que fala das duas chuvas. E agora o verso 28 ele diz, naquele dia eu derramarei o meu espírito. E o espírito é o quê? Ele acabou de dizer que ia derramar chuva. Chuva temporã e chuva serôdia. Quando ele diz derramarei o meu espírito sobre toda a carne,
Ele está dizendo, o meu espírito será dado em duas formas de chuva. Chuva temporã e chuva serôdia. A chuva temporã é aquela que prepara a terra. Ela caiu quando? Caiu sobre os apóstolos, que preparou o terreno para a igreja cristã, vir trazendo o evangelho do reino para o mundo todo. Isso aconteceu tão claro que Pedro, na pregação de Atos 2, onde ele é, no capítulo 2 de Atos, é onde ele é ungido e batizado, selado com o Espírito Santo. Na pregação de Pedro, Pedro diz, não sei se lá pelo verso 15, 16, entra ali 14, ele vai dizer mais ou menos assim. Pedro vai dizer, o que vocês estão vendo foi previsto pelo profeta Joel, que diz assim, naquele dia derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Então Pedro está dizendo, está se cumprindo aqui sobre nós a primeira parte da profecia de Joel. Está caindo sobre nós a chuva temporã. Mas no tempo do fim, a colheita, que é a chuva da colheita, a serôdia, e toda a colheita, ela se refere ao quê? A volta de Cristo. No tempo do fim, na época da colheita, vai cair a chuva serôdia. Então, se houve um selamento nos dias dos apóstolos, pelo derramamento do Espírito, o selo é o que? O selo? Espírito Santo. No tempo do fim agora, o selamento vai ocorrer exatamente com o batismo da chuva serôdia. O derramamento da chuva serôdia. Isso é tão sério, é tão bonito e poderoso isso, que a Bíblia diz que quando o Espírito cair sobre as pessoas, esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, o que acontecerá com os jovens? Sonharão sonhos. Sonhar é sonho, né? Mas a Bíblia diz assim, sonharão sonhos. E os velhos terão visões. É o contrário, né? É mesmo? É porque os jovens são visionários mesmo. Os jovens estão tendo visão de todo jeito aí, né? Os jovens, os velhos que vivem dormindo, cochilando pelas cadeiras, sonharão sonho. Não é isso? E os jovens terão visões. Não é isso? Eu estou falando isso porque eu também cochilo, já estou ficando velho já. E sobre toda a carne derramarei o meu espírito, diz o Senhor. E os meus servos profetizarão. E a última profecia dada no planeta Terra chama-se a profecia dos 3 anjos do Apocalipse. É o último evangelho pregado sobre a Terra. Essa é a última profecia. Ok? E a gente vai ver no próximo estudo, aprofundado. Vamos seguir. Quem unicamente poderia selar os santos? Esse que iria selar os santos, ele tinha esse poder em si mesmo, ou ele precisava receber primeiro esse poder para depois selar os apóstolos e os santos? Vamos perguntar a Bíblia para saber. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 32 e 33, diz assim, o próprio Pedro falando do batismo do Espírito Santo. Ó. Ora, a este quem? Jesus. De novo, eu peguei o verso 22 para a gente saber de quem está falando o texto. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que Jesus, quando foi o quê? Exaltado pela destra de Deus, a mão direita, e colocado a destra de Deus nos céus, e tendo recebido do Pai o quê? O Espírito Santo da promessa, ou a promessa do Espírito Santo. O correto aqui é o Espírito Santo da promessa. A tradução. Onde é que está escrito isso? Que eu perguntei para vocês. Esse termo, Espírito Santo da promessa, vocês leram aonde? Efésios capítulo 4, capítulo 1, versículo 13. Paulo diz, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Olha aqui o selamento aqui. Ó. Pedro faz questão de dizer, Paulo explica que neste momento está acontecendo o selamento, que é o batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa. É como se Deus prometesse a Cristo, quando ele estava aqui na terra, como filho do homem, que se ele fosse vencedor, ele receberia o Espírito Santo em plenitude, para que ele pudesse também batizar, com o mesmo poder que ele foi batizado lá no Jordão, os seus discípulos.
para que os seus discípulos também fossem vencedores como ele foi. Por isso que é chamado de o Espírito Santo da promessa, porque Deus prometeu até para Cristo. E é por isso que Cristo prometeu para nós, porque ele tinha certeza que o Pai ia cumprir a promessa nele. Primeiro, Jesus Cristo tem que receber o Espírito, para que depois ele compartilhe conosco. Isso é importante. Existe uma tipologia no Antigo Testamento muito clara. A Bíblia diz que Moisés era cheio do Espírito Santo de Deus. E o Senhor até chegou a dizer assim, falando de uma nuvem contra Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, que estavam contra Moisés. Ela até recebeu uma lepra por causa disso, estava contra Moisés. E o Senhor falou assim, olha, preste atenção. A todos os outros, eu falo por sonho, por visões. Mas com Moisés, que é o meu servo, eu falo face a face. É diferente. Isso é Elohim falando. Eu falo face a face com ele. Ele é diferente, ele é meu escolhido. Não fique contra ele. O Senhor estava dizendo mais ou menos isso. E então, naquele momento, o Senhor pegou o espírito de Moisés e dividiu com 70 anciãos. Por que o Senhor faz isso? O Senhor está querendo endeusar Moisés? Não. O Senhor está querendo mostrar ali uma tipologia. Como é que ele iria fazer? Era 70 anciãos. 70 é um número bíblico, profético, uma tipologia de uma totalidade dos escolhidos, do remanescente. 70. Então ele tirou do espírito de Moisés e dividiu com 70. Uma tipologia mostrando que o espírito que ia ser dado a Cristo, o mesmo espírito ia ser dividido com quem? Pelo próprio Cristo. Quem é que batiza essas pessoas? É Cristo. No mesmo livro de Efésios, aqui no capítulo 4, verso 11, diz claramente que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é quem escolhe uns para os apóstolos, para pastores e tal. É Ele quem batiza com o Espírito Santo, capacitando as pessoas. É Cristo quem batiza. É por isso que lá no Monte Sião, quem é que estava lá? Com 144 mil? O Cordeiro, comandando aquele exército de 144 mil. É Ele quem sela com o Espírito Santo. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus, o Pai, enviou aos nossos corações, coração aqui é mente, não é coração, coração, ó, o selo, o Espírito de quem? Do seu Filho. Olha o selamento, lindo isso, né? Pois bem, vamos adiantar. Antes de ser exaltado pelo Pai, quando tinha a missão de pregar o evangelho do reino, o que Jesus necessitou receber? Jesus chegou assim, eu vou pregar o evangelho do reino de qualquer jeito, com meu próprio poder, ou ele, antes de começar a pregar o evangelho do reino, ele recebeu algo, né? Será que ele necessitou receber alguma coisa? Vamos ver. João 6,27 diz assim, ó, Cristo fala, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Filho do Homem, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Veja que antes de Jesus Cristo começar a pregação do Evangelho do Reino no seu ministério, que durou apenas 3 anos e meio, Jesus Cristo precisou ser batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Selamento é o batismo com o Espírito Santo. Ele precisou ser selado com esse Espírito, saindo das águas, diz a Bíblia lá em João capítulo 3, versículo 16 e 17. Quando Jesus saiu das águas, uma bola de fogo desce dos céus, parecendo uma pomba branca descendo sobre ele, e batiza ele, o Pai batiza ele. O Pai ainda diz, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Bastou sair das águas, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é selado com o Espírito Santo. Veja que o texto é claro, até Jesus Cristo, como Filho do homem, precisou ser selado. Para aqueles que acreditam que Jesus Cristo é um Deus, quando eles se encontram com esse texto aqui, passam vergonha. Porque Deus não precisa ser selado. Deus não precisa ser guardado para ser vitorioso. Deus não precisa ser protegido de Satanás e deste mundo. Até Jesus Cristo precisou desse batismo com o Espírito Santo para ser selado.
Essa é uma verdade clara, bíblica. Infelizmente, algumas pessoas têm fechado os olhos para esta verdade. Vamos continuar, meus irmãos, vamos para a próxima. Eu trouxe aqui uma tabela aqui, uma linha para explicar aqui algo importante. Eu vou dar aqui as costas aqui para a câmera aqui para explicar isso para vocês aqui. Ó. Isso aqui é a linha do tempo. Aqui no ano 27 é o ano que Jesus Cristo é batizado. Aí 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio, ele morre. Que é o período do ministério dele aqui na terra. O ministério de Cristo, de pregação, fazendo aqueles milagres, tudo que ele fez só durou 3 anos e meio. Ok? Tem gente que pensa que Jesus Cristo, desde menino, os 14 anos, fazia milagre, né? Não. Ele só fez milagre, só pregou quando ele tinha 30 anos de idade e foi batizado. Ele tinha que ser batizado para depois começar a pregar o evangelho do reino. Por que é que Deus fez isso? Ele não podia ter prego aos 20? Não podia ter sido um grande pregador aos 25? Por que só aos 30? Porque o Senhor está querendo me dizer que para você pregar o evangelho do reino, na profecia, no que está planejado, você tem que receber o Espírito primeiro. Tem que ser batizado com o Espírito Santo primeiro. Até Cristo passou por essa experiência. Então, no ano 27, ó, Jesus é selado com o batismo. No ano 27. Aos 30 anos de idade. No ano 31, Jesus morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, sobe o céu, senta à direita de Deus, ele recebe o quê? O verso que a gente acabou de ler aqui em Atos 2,33. Sendo exaltado pela destra de Deus, sentando à direita de Deus, recebeu o quê? O Espírito Santo da promessa. Então, neste ano aqui, ele recebe o Espírito da promessa. E nesse mesmo ano aqui, ó, é quando ele batiza os discípulos. Ó, mas 3 anos e meio os apóstolos estão aqui agora sendo batizados com o Espírito Santo. No ano 31, logo quando Cristo recebe no céu, ele vem aqui e batiza os apóstolos e sela os apóstolos no dia de Pentecostes. Ok? 3 anos e meio depois, ó, no ano 34, nesse ano aqui é o ano que alguns historiadores apontam como a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, um discípulo de Cristo. O Senhor tinha dado uma ordem aos discípulos, que eles permanecessem na cidade de Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Está lá em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Os discípulos foram batizados no Pentecoste, em Jerusalém, e permaneceram em Jerusalém por mais 3 anos e meio, até essa data aqui, ó, pregando só para Jerusalém e região da Judéia ali. Por isso que Cristo falou, primeiro vá a Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e depois os confins da terra. Então, assim como Jesus Cristo, durante 3 anos e meio, pregou para o seu povo, o povo de Israel, os discípulos também pregaram o evangelho do reino durante 3 anos e meio. Jesus foi selado, batizado e selado aqui 3 anos e meio. Os apóstolos foram selados aqui 3 anos e meio. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque aqui está a tipologia do tempo do fim. Depois que cair a chuva serôdia, depois que os santos do tempo do fim foi selado com essa chuva, com esse espírito, com esse poder espiritual de Deus, eu entendo que eles também vão pregar o evangelho do reino descrito em Apocalipse 14, que a gente vai aprofundar na próxima semana. Não esqueça desse detalhe quando a gente estiver estudando lá, porque eu vou recapitular isso aqui. 3 anos e meio é o tempo em que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as gentes. Essa é a tipologia que está determinada na Bíblia. Embora haja algumas doutrinas que digam assim, baseado fora da Bíblia, em alguém que viu, alguém que teve uma visão, alguém que tente dizer isso, que este evangelho eterno começou a ser pregado desde 1844. Não tem base bíblica? Para eles começarem a pregar o evangelho do eterno, que é o mais poderoso de todos os evangelhos,
é necessário que eles sejam batizados com chuva serôdia, porque até Cristo foi selado e batizado para pregar o evangelho. Todos os apóstolos foram selados e batizados para pregar o evangelho. Por que o povo do tempo do fim, que enfrentarão a maior ameaça de todos os tempos, enfrentarão a besta, o dragão e todo o seu exército, esse povo começou a pregar em 1944 sem estar selado, sem receber chuva serôdia? Com que base se deduziram isso? Só deduziram isso porque desprezaram o princípio escatológico que se repete. No livro de Eclesiastes há um princípio escatológico. Eclesiastes 1:9 diz: o que foi é o que será. Ou seja, o que aconteceu no passado é o que repetir-se-á no futuro. O que aconteceu tornará a ser feito, tornará a acontecer novamente, porque não existe nada de novo debaixo do sol. Não existe nada de novo. O próprio Cristo diz assim, olha, sabe como vai ser a minha vida? Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso é um princípio escatológico que o povo que acreditou nisso não estudou esse detalhe. Infelizmente, erraram neste ponto. E aí partiram para a dedução. Entendido esse detalhe? Os selos. Por que a necessidade do selo, o Espírito Santo? Para capacitar aqueles que vão pregar o Evangelho eterno. Agora vamos ver sobre os selados, né? Sobre os selados. Vimos sobre o selo, agora sobre os selados. Vamos ver os detalhes aí. Capítulo 7. Qual a origem do número 144? Essa origem está no capítulo 14 de Apocalipse ou está escrito antes? Essa é a pergunta, né? Mencionado no capítulo 14, verso 1, que nós já lemos aqui. Vamos lá. No capítulo 7, no versículo 3 e o versículo 4 diz assim: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, ou seja, vi outro anjo subir do lado leste. O sol aqui nasce nessa direção aqui para a gente aqui, nasce aqui, não é isso? Leste. E se põe aqui no oeste. O norte está para cá e o sul está para cá. Ele está dizendo que viu um anjo subir do lado do sol nascente, do lado do oriente. Tendo o quê? O que é que esse anjo tinha na mão? Isso no capítulo 7, ó. Ele lá no capítulo 14, ele já vê os santos selados. Mas o selo de Deus, que vai selar a fronte dos santos, ele vê no capítulo 7. Que tinha o selo do Deus vivo. E esse anjo clamou com grande voz a outros 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificarem o quê? Danificarem o quê? A terra e o mar. Então esse anjo, existia 4 anjos, segurando 4 ventos, nos 4 pontos cardeais. Ele ia soltar os 4 ventos. Os ventos são ventos de guerra, destruição, praga, etc. Né? 4 ventos que vai revolver essa terra. Esse anjo sobe gritando: pare, pare, não solta os ventos agora não. Não é isso? Ó, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que nós selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Não solte ainda. Primeiro a gente precisa o quê? Selar os santos. Você só vai soltar os 4 ventos depois que a gente selar os santos. Então todo vento de doutrina que tem por aí dizendo que o tempo do fim chegou, já estamos vivendo as pragas, não sei o quê, o povo diz isso? Mentira, porque os 4 ventos não foi solto ainda e nem aconteceu o selamento. Quando acontecer o selamento, o mundo vai saber. Porque haverá um poder tão grandioso, maior até do que aconteceram com os discípulos na época de Cristo. Homens de Deus farão tão grandes milagres e prodígios, maiores do que o que Pedro fez, João fez, Paulo fez. Porque o poder do Espírito que será dado nesse tempo do fim é muito superior ao que foi dado lá, porque a ameaça que nós estamos vivendo hoje, o engano, a quantidade de filosofias que tentam destruir essa doutrina é muito superior daquela época. Eu estou falando alguma bobagem? Ou vocês que acessam a internet e veem a quantidade de fake news e de mentiras que tem? Sabe quantos pastores têm pregando na internet agora um monte de coisa que não tem base bíblica?
estimulando a ganância nas pessoas, o falso evangelho da prosperidade, sempre buscando tomar o que as pessoas têm. Tem uma multidão incontável. Que muitos dele, a maioria, 99%, não tem nem noção dessa verdade bíblica aqui, porque eles não têm nem coragem de ler o Apocalipse. E o texto diz: não faça até que nós selemos nas frontes os servos do Deus vivo, e ouvi o número dos que foram assinalados com o selo de Deus. Qual era o número? 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha só. De todas as tribos dos filhos de Israel. Se eu for dar, Fernando, literalidade, 144 mil pessoas, então eu vou ter que dizer que 144 mil é só dos filhos de Israel. A gente que é brasileiro vai tudo para o inferno. Se você não tiver ascendência do sangue de Abraão em você, você está condenado. Já imaginou conviver com isso? Por que eu dou literalidade num canto e no outro eu não dou? Vocês estão entendendo? Esse texto é espiritual. Quando ele fala filhos de Israel, ele não está falando da nação israelita. Ele está falando do homem Jacó, que ele mudou o nome de Jacó para Israel. A velha criatura Jacó deixou de ser homem carnal e se transformou numa criatura espiritual que deu o nome dele de Israel. Antes Jacó, filho do homem. Agora, Israel, um filho espiritual de Deus. Quando ele fala na Bíblia que Israel, ele está falando de santos, convertidos no Espírito de Cristo. Que o próprio Cristo disse: até dessas pedras eu faço filhos de Abraão e de Israel. Até dessas pedras, desses gentios, coração de pedra, como vocês dizem. E Paulo diz várias vezes, para ser filho de Abraão, não é filho da carne, tem que ser filho da fé de Abraão. Estamos falando de espírito, não estamos falando de DNA, de carne, de sangue. Ok? Então, veja que essa linguagem aqui do Apocalipse, ela é espiritual. Cuidado com a literalidade. Os erros no Apocalipse e as crendices só vêm, muitas vezes, por causa do aspecto literal. Cuidado. Cuidado com isso. Próximo. Romanos 9, 27, o apóstolo Paulo diz: também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel, veja que ele não diz Israel, agora ele fala quem? Filhos, porque ele está falando do futuro. Filhos, ele está falando dos descendentes lá na frente. Os filhos de Israel, seja como a areia do mar, quem é que será salvo? É todo Israel? Não, só o remanescente. Só quem será selado é o remanescente. Ah, eu sou crente, eu sou da igreja tal. Isso não garante nada para você. Ah, eu sou crente, eu estou salvo. Mentira, tu não leu direito a Bíblia. Hã? Que diz isso é o mais condenado do que o membro. Está mais condenado do que o membro. Olha, quem vai ser selado e salvo é o remanescente. A palavra remanescente quer dizer o resto, aquilo que sobra. Essa palavra vem da prática agricultora do povo de Israel, que pegava aquela peneira, sabe aquelas peneiras grandes? Quem já peneirou feijão aqui, feijão branco aqui no Nordeste? Aqui muita gente. Então, você pega aquele feijão, bate aquela palha grossa e coloca ali e fica fazendo o quê? Jogando aquilo para cima. As palhazinhas finas, o vento vai e leva. Vai ficar ali o quê? Só o feijão e algumas pedras, algumas pedrinhas que não passou ali na malha. Aí você vai lá depois e separa o feijão. O nome disso é peneiramento. E justamente o remanescente, ele é fruto de um peneiramento. Ou, na cultura hebraica, de sacudidura. Você sacudia para o vento levar a palha. Ok? Porque eles não peneiravam feijão, eles peneiravam trigo. E o trigo sobra só o quê? A palha. Diferente do feijão branco. Ok? Você pega uma espiga de trigo e você esfrega na mão assim, você fica soprando aqui, você fica só com o grão na mão, a palha vai embora toda.
por isso que essa linguagem é tratada lá assim. Então, o remanescente é o resto. O que é que sobra quando você esmaga o trigo na mão? Só sobra o grão, só sobra coisa boa. A palha vai para onde? Para o fogo. Então, por isso que ele usa o termo remanescente, é o que sobra. Entendido? Próximo. Por que o selamento nas frontes? Não podia ser em outro lugar do corpo? Por que ele sela na fronte? Na fronte. Podia ser na nuca, podia ser em cima da cabeça, podia ser no braço direito, não podia ser? Por que o selamento é na fronte aqui? Ó? Vamos perguntar aqui a Bíblia, né? Vamos lá. Jeremias 31:3 diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de quem? Olha o Israel espiritual de novo. Ó. O homem espiritual Israel. Com a casa de Israel. Depois daqueles dias. Olha que coisa linda. Um termo especificamente ao tempo do fim. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei aonde? A palavra lei aqui é Torá, escritura. Conhecimento da escritura. Eu vou pôr o meu conhecimento, o conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, nome de Deus. Porei aonde? No seu interior. É no homem exterior? O homem que usa um paletó e uma gravata bem bonitão, nesse caso não sou eu, bem bonitão, terno italiano, né? Terno de 50 mil reais, aí ele vai, você olha para ele e fala, aquele homem é um selado. Só pode ser um selado mesmo. Porque olha a roupa dele. Olha o jeito que ele fala. Esse homem é eloquente, esse homem tem muito conhecimento. É assim? É pela aparência? É no homem interior. O selamento é na superfície da testa ou no interior? No interior, na mente, no coração. Ó. Colocarei no seu interior e a escreverei. Olha a palavra escreverei. Ele está querendo dizer o que para mim quando ele escreverei? Eu vou colocar dentro do seu coração a compreensão das escrituras. Você vai compreender nas escrituras quem é Deus e quem é Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Escreverei no seu coração, na sua mente. E então, só a partir daí, eu serei o seu Deus. Coisa linda. Aí você está selado, porque você sabe quem é Deus. Ele é seu Deus definitivamente. Você não vai ter mais Satanás como Deus. Ou qualquer outro ídolo como Deus. Eu serei seu Deus e ele será o meu povo. Ou seja, estará selado para sempre. Porque a partir desse selamento, você não deixa mais de ser povo de Deus. E Deus não deixa mais de ser o Deus desse povo. Entendido aí? Mais um texto. No livro de Hebreus, é Paulo agora que vai dizer. A gente pegou um livro do Antigo Testamento, que é de Jeremias, agora vamos trazer do Novo Testamento, que é Paulo, para deixar bem claro isso. Só que Paulo diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Toda vez que você encontrar isso na Bíblia aqui, ó, diz o Senhor. Toda vez que você lê isso, leia mais 3 ou 4 vezes. Preste atenção nisso. Isso aqui é um dofé. A mesma coisa que o tabelião do cartório faz assim, ó. Pá, assino e dou fé. Isso aqui é verdade absoluta. Essa escritura é irrevogável. Isso aqui é intransferível. Isso aqui não tem nem vestígio de dúvida. É assim que um juiz, quando sentencia, dou fé. Pronto. Quando a Bíblia diz aqui, ó, assim diz o Senhor, você pode garantir que já está concluído isso. Ele diz, eu porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus o quê? Entendimentos. Entendimentos, no plural é. Não é maravilhoso isso? Isso aqui é uma grande prova do poder, da grandiosidade que é o selamento. O que o selo, o batismo com o Espírito Santo de Deus em nós vai fazer na mente do homem, né? Continuando. Próxima pergunta. Que conhecimento da lei, ou seja, lei aqui, Torá, escrituras, significa o nome de Deus? Porque hoje a turma da letra morta vai estar dizendo assim, o nome de Deus é Yahvé. Se você falar Deus, está errado. O nome de Deus é Yahweh, é Yahweh, é Yahu,
é Iá. Não tem gente falando isso na internet, a turma da letra morta? Os presos às instituições religiosas, né? Mas o que a Bíblia está querendo dizer? Essa Bíblia que tem uma linguagem espiritual, não uma letra morta. Vamos saber o que é isso. O nome de Deus na mente dos santos é o quê? Vamos ver. Se fosse apenas saber o nome dele correto, Iá, Iau, Iarro, se fosse só isso, os selados não tinham nem compreensão da palavra, bastava decorar isso, já estava garantido. Já imaginou? Vamos lá. 2 Pedro 1:2 diz assim, ó: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Quanto é do conhecimento? Quanto? Pleno. Pleno é o quê? Totalidade. É possível conhecer a Deus de forma plena? Tem gente que diz, Santo Agostinho da Igreja Católica falou que não pode conhecer não. Olha o que Pedro está dizendo. Paulo vai dizer umas 5 vezes. Pleno conhecimento de Deus. E de quem mais? E de Jesus nosso Senhor. Olha que coisa linda. O verso de Colossenses 1:10 diz: para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de quem? De Deus. É para isso que o Espírito de Deus revela a palavra em minha mente, para eu crescer nesse conhecimento. Não é que a Bíblia está menosprezando o conhecimento que você está estudando medicina, o conhecimento que você está estudando engenharia, o conhecimento que você está estudando direito, arquitetura, não importa. Todos esses conhecimentos são válidos, você precisa dele para ganhar a vida. Mas esse conhecimento aqui, ele está falando de vida eterna, é um outro conhecimento. É um conhecimento que está acima da capacidade humana. E só por meio do Espírito Santo de Deus é possível obter esse conhecimento. Conhecimento de Deus. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim, Paulo diz: esforço-me para que eles, ou vocês, sejam fortalecidos em seus corações, que vocês estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, entender de forma plena, a fim de conhecerem o quê? Paulo gosta do termo pleno, viu? A fim de conhecer plenamente o mistério de Deus. Enquanto eu não tenho o Espírito de Deus para entender a sua palavra, a palavra dele é o que para mim? Um mistério. Mas a partir do momento em que eu recebo o Espírito de Deus em minha mente, a palavra é um mistério? Não. É o que ele está dizendo aqui, ó. A saber quem? Qual é o mistério? O mistério de Deus está revelado em que pessoa? Em Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É por isso que eu conheço Deus na pessoa de Cristo. Entenderam a necessidade do Espírito Santo em minha vida? De ser batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, para chegar nesse conhecimento pleno, absoluto. No livro de João, capítulo 17, Jesus vai falar sobre o nome. Esse nome que é colocado na minha mente, na sua mente, na mente de quem aceitar Jesus Cristo. Aqui é uma oração. Cristo diz assim: Pai justo. Jesus falando com o Pai. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem, os discípulos, né? E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. Jesus fez com que os seus discípulos conhecessem o nome do Pai. E continuarei a fazê-lo. Eu continuarei revelando o teu nome para eles, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Cristo está dizendo: eu continuarei revelando o teu nome para ele. Se o nome de Deus fosse essa aula que eles dão aí, ó, Yahvé, o nome de Deus é Yahvé. É escrito com 4 consoantes hebraicas. Iode, Rei, Vav, Rei. Pronto, você tem que saber isso. Aí você vai traduzir esse nome na língua portuguesa, vai dar uma fonética para esse nome. É Yahweh, é Yah, é Yahweh, é Yahvé, é Yahweh. A Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia não fala de fonética. A Bíblia não exalta gramática. A Bíblia não exalta sonorização de palavras. Que a Bíblia exalta a mensagem. Se você está compreendendo,
Essa é a mensagem. Senão o apóstolo Paulo não chegaria lá no Areópago, lá em Atenas, e viu um totem assim, muitos totens, cada um com Deus, todo tipo de divindades pagãs, imagem das divindades. Paulo olhou para um totem, aí tem uma placa, ao Deus desconhecido. Aí Paulo falou, vou falar daquele Deus ali, o Deus desconhecido. E aquela estátua ali era Deus, o Deus de Paulo? Não. Paulo usou a linguagem deles para falar para eles a verdade. Paulo diz, vocês primeiro têm que aprender hebraico para conhecer o nome de Deus. Que isso? Não é assim não. Quem está ensinando assim está preso às tradições antigas. Como diz Paulo, aos antigos rudimentos. E nessa ignorância jamais vão chegar ao entendimento de Deus. Continuando. O Cordeiro selou a mente dos 144.000, dando o entendimento da lei, das escrituras sagradas. E qual o fruto desse conhecimento? Vamos perguntar à Bíblia aí qual é o fruto. Vamos voltar para Apocalipse 14, que lá ele vai, depois do versículo 1, quando ele sela lá os 144.000, né? O que acontece aí agora? Vamos ver. Olha o que diz no versículo 5, os selados. Do versículo 1 até o 5 estão ali a história dos 144.000, eles estão sendo selados ali. E mostrando os frutos desse selamento. E na boca dos 144.000 não tem o quê? Não se achou mais engano, porque eles são o quê? O que é uma pessoa irrepreensível? O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa perfeita. Você olhar para uma pessoa assim, você está irrepreensível. Falando das vestes dele, falando de uma pregação que ele fez, você pregou aí, a sua pregação é irrepreensível, não tem nada que mereça uma mínima observação. Isso é ser irrepreensível. E o ser humano por si só, ele pode ser irrepreensível, sem ter o Espírito de Deus nele, pode, pela sua própria inteligência? Não, jamais. Esse povo só se tornou irrepreensível porque eles foram selados com o Espírito Santo. O Espírito de Cristo passou a habitar na mente deles. E agora eles vivem o mesmo caráter de Cristo. Eles ensinam como Cristo ensinava. Eles têm na sua vida o poder de Cristo. A verdade como Cristo ensinava. Eles estão agora no mesmo Espírito. É por isso que eles foram selados. E o selamento é isso. Esse dia não chegou ainda. Se alguém disser para você que esse dia chegou, está mentindo. Porque quando isso acontecer, o mundo será sacudido. Todos os poderes políticos e religiosos ficarão contra esse povo, com esse poder. Assim como foi contra Cristo, assim como foi contra os discípulos. A história se repetirá. Só vai mudar os personagens, mas a história é a mesma, já está escrita. Existe algo na cultura hebreia, nos judeus, que é o seguinte. Como é que nós vemos, quando eu mexo meu braço aqui ainda, como é que acontece na nossa visão? O futuro está aonde para mim? Eu estou aqui, olha. O futuro está aqui ou está ali? Para onde está o futuro? Não está aqui na frente? Não é assim que a gente crê no Ocidente? O passado está onde? Atrás. E o presente? Está aqui. Mas como é que a Bíblia enxerga na cultura hebraica? Aonde está o futuro? O futuro para ele está na frente ou está atrás? Está atrás, porque você não está vendo. O passado é que está na sua frente, você está vendo ele, porque já aconteceu. É por isso que muita linguagem bíblica, ela fala do futuro como já acontecido. Por quê? Por que ele já acontecido? Porque ele está dizendo o seguinte, porque se Deus diz que vai acontecer, pode ter certeza. Entenda como já acontecido. Por isso que muitos textos você lê, e a hora vem, e agora é. Chegou a partir de agora, de um evento que é lá na frente, ele está dizendo agora, é agora. Espiritualmente você já experimenta agora. Profundo, né? Pois bem, na boca desses 144.000 não há engano. Esse conhecimento que vem à mente dos 144.000, que foram desses selados, esse conhecimento que eles receberão no tempo do fim para enfrentar a besta
enfrentar os poderes ali do dragão, né, da besta e a prostituta, lhes conferiu que tipo de poder? Olha só, esse conhecimento confere a eles que tipo de poder? Essa linguagem aqui, besta e prostituta, não fiquem preocupados não, vocês vão ter um estudo só sobre a besta, um estudo sobre essa prostituta, que são ameaças ao povo de Deus. São poderes religiosos que estarão contra os santos no tempo do fim. Vocês vamos ver essas lições aqui. Não se preocupe com isso agora não. Tá bom? Vamos ver. Que poder? Apocalipse 14, versículo 4, a primeira parte diz assim, ó, estes 144 mil que foram selados são os que não se contaminaram com mulheres, porque são o quê? Virgens. Olha, irmão Pedro, a literalidade de novo aqui, ó. Dê literalidade a isso agora, a confusão vai ser grande. Se eu for dar literalidade aqui, só os homens solteiros, que são virgens, ou seja, nunca tocaram numa mulher, é que serão selados. Mas não é esse texto que a Bíblia está dizendo aqui. Por que 144 mil é literal e todo o resto do texto não é, irmão Pedro? Veja a incoerência. Olha a incoerência desses tradutores aí da Bíblia. O texto, quando fala que não se contaminaram com mulheres, está dizendo aqueles que não se contaminaram com as doutrinas das igrejas, porque mulher na Bíblia é igreja. Esse contexto aqui, mulheres são as filhas da grande prostituta, a igreja mãe e as suas filhas. É esse o contexto. E o que é se contaminar com mulheres? Porque a mãe, a prostituta mãe, ela está com vinho, com um cálice cheio de vinho das suas delícias, ela está embriagando os reis da terra, todo mundo. E as suas filhas estão imitando ela. As igrejas que saíram dela estão imitando ela. E então, a Bíblia está dizendo que essas pessoas foram seladas para não experimentar, não se contaminar, nem com um pouquinho da religiosidade dessas igrejas. Trazer a religiosidade escravizadora, opressora que elas têm sobre as pessoas. Enquanto você não se livrar disso, tem muita gente que fala assim, eu saí daquela igreja, mas aquela igreja não saiu de você. Porque você continua com aquela linguagem, continua com aqueles medos, continua com aquelas crendices que não tem base bíblica. Do que adiantou? Continua preso ao sistema religioso. Mas aqui não. Aqui essas pessoas foram batizadas para que esses costumes jamais ameacem a sua fé, a sua integridade, a sua vida espiritual. É por isso que eles estão selados, para não mais se contaminar com mulheres. O texto não diz, eles só foram selados porque antes deixaram de se contaminar com mulheres. Não, o texto diz que eles foram selados primeiro para não se contaminar com a mulher depois. Ok? Mulher e igreja. Ficou entendido essa parte? Continuemos. Que honra receberão os 144 mil que foram selados com o Espírito de Deus? Que tipo de honra eles vão receber? Agora o versículo 4, a última parte diz, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Olha que o Cordeiro tem um exército especial de pessoas que foram seladas, que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E aí a Bíblia não diz para onde ele vai. Não diz. Mas para onde o Cordeiro for, ele tem um exército especial. Já imaginou participar do exército de Cristo? As honras eu vou explicar isso noutra parte, né? E mais uma pergunta sobre os 144. A que nível de exaltação os 144 mil receberão como consideração da parte de Deus, como reconhecimento, como louvor, como honra da parte de Deus? Como eles receberão? O que eles receberão? O versículo 4, a última parte, eu dividi o versículo 4 em 4 partes para a gente examinar cada parte detalhada. Estes foram comprados dentre os homens para serem o quê? As primícias para Deus e para o Cordeiro. Para Deus e para Cristo. Olha, meus amados irmãos, o que é uma primícia? Os apóstolos eram primícias, foram os primeiros a serem batizados com o Espírito Santo. As primícias eram uma festa que tem em Israel, na colheita,
Era o primeiro fruto que a árvore dava. Você plantou um pé de mamão, por exemplo. O primeiro mamão a amadurecer, ou os primeiros 2, 3, era chamado de primícias. Agora, o primeiro mesmo, o primeiro maior, até porque o primeiro é maior, lembra disso? Na época de caju, quando eu era menino, correndo por esses setores aqui, nesses morros aí, e nos sítios que tinham, chegava um mês agora de final de setembro, outubro, aí aparece a primícia. O cajueiro, ele coloca um caju na frente. Ele está todo carregado, a chama aqui de maturi, nós chamamos de maturi, não é o caju pequenininho. Mas ele dá um primeiro. O primeiro a amadurecer, ele é o grande. Toda árvore é assim, ele dá a primícia. E aquele fruto, ele é o mais doce. Ele é o mais gostoso. Não sei se é porque é o mais desejado. Já faz um ano que você não usa aquilo, não saboreia aquele fruto. Mas ele é o mais doce. E o Senhor está dizendo assim, olha, eu quero as primícias para mim. Quando vocês plantarem, as primícias são do Senhor. Por quê? Porque era um teste de fé. Era um teste de fé. Imagine que você está morrendo de fome, plantou faz 7 anos, vai a primeira colheita do seu pé de abacate, os primeiros abacates você não vai, você vai entregar para o Senhor, né? Para a causa do Senhor, né? Você não vai experimentar, aquilo não é seu. Era um teste de fé. Porque você pode dizer, quem é que vai garantir se vai ter mais e eu vou comer mais? Mas é um teste de fé, os primeiros. Então, ele está dizendo que esse povo é um povo testado na fé. É um povo que entregou a sua vida nas mãos do Senhor. É um povo que vai receber essas honras da parte de Deus, assim como os grandes homens do passado, como Abraão e outros, e tantos outros. As primícias, os primeiros. O Espírito Santo de Deus é concedido aos homens com um propósito santo e específico. Deus não dá o seu Espírito a ninguém, para ninguém estar pulando aqui na igreja, dizendo, eu estou cheio do Espírito Santo, vou falar aqui em língua estranha. Não. Isso é coisa que inventaram nessa igreja aí. O Espírito Santo de Deus é dado a uma pessoa com um propósito específico. E sabe quando foi que o Espírito de Deus foi dado aos apóstolos? Sempre com um propósito. Evangelizar e salvar pessoas. E com palavras bem inteligíveis. Não era com confusão, não. Com bagunça nem com gritaria, não. Palavras inteligíveis, diz o capítulo 2 de Atos, diz o capítulo 14 de 1 Coríntios. Os apóstolos de Cristo foram selados com o Espírito Santo no Pentecoste, para quê? Para que eles foram selados? Vamos perguntar a Bíblia aqui, capítulo 2 de Atos. Versículo 4 e 5 diz, e todos os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, noutros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Já imaginou a quantidade de línguas que havia ali naquele dia de Pentecostes? A quantidade de línguas? Aqui nos versículos seguintes, eu consegui contar 22 dialetos, 22 línguas de dialeto. Como é que 12 homens conseguem falar ao mesmo tempo em 22 dialetos? Isso era Pedro que estava pregando. E o texto diz, cada um ouvia na sua língua nativa. Pedro estava falando aqui uma língua, o inglês ouvia no inglês, o francês no francês, o alemão no alemão, o chinês no mandarim. Cada um escutava na sua língua nativa. Isso era o poder do Espírito. Agora hoje não, irmão Pedro. O cara vai para a igreja, pega o microfone, dá labachura, labaxera, ela canta. Aí ninguém entende nada. Quem está escutando não entende. Aí diz que isso é batismo do Espírito. Batismo do Espírito é o que está na Bíblia. E não essa maluquice que inventaram aí. Já pensou nisso? E aí, ó. Aqui diz qual é o objetivo com que o Espírito Santo é dado. Qual é o objetivo? Evangelizar e salvar, ensinar as pessoas. Então, por que é que o Espírito Santo selará os 144 mil no tempo do fim? Para pregar o Evangelho eterno. Esse é o objetivo, pregar. O Espírito Santo capacita o homem
para que ele leve a mensagem de salvação às pessoas. Preguem a verdade. Esse é o grande objetivo. O Espírito Santo não usa você para você ficar rico, para você ficar bonito, ficar esperto, para tomar as coisas dos outros. Não, isso não é Espírito Santo, não. Isso é outro Espírito. Vamos lá. O versículo 40 e 41 diz: e com muitas outras palavras, olha os homens cheios do Espírito Santo aqui, ó, e com muitas outras palavras os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que receberam a sua... Olha o objetivo do Espírito Santo, para que o povo receba a palavra. E naquele dia agregaram-se ao povo de Deus quase 3.000 almas se batizaram. Olha o objetivo, para que o Espírito Santo vai batizar os santos, selar os santos dos últimos tempos, para pregar o evangelho, para salvar almas. Não é para ninguém se promover com isso, não. Ok, meus amados? Da mesma forma como ocorreu com Cristo e com os seus apóstolos lá no passado, que foram selados para começar o ministério da pregação do evangelho eterno no mundo, os 144.000 farão que tipo de obra? Vamos voltar para Apocalipse 14. Lembra? Apocalipse 14, do 1 ao 5, é 144.000. Que tipo de obra eles farão? Olha no verso 6. Olha como é que eles são chamados aqui, ó. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre toda a terra, não, sobre a terra, e a toda nação, e língua, e tribo, e povo. Olha só. Eles são selados do versículo 1 até o 5, para no versículo 6, esses 144.000 ser chamado de mensageiro. A palavra anjo aqui é mensageiro. Ou seja, um segundo momento em que o evangelho eterno, Jesus e os apóstolos pregaram o evangelho do reino. No tempo do fim, serão selados 144.000 para que eles preguem o evangelho eterno. A quem? A todo mundo, a todas as criaturas. É um evento poderoso. Se alguém disser que isso já está acontecendo, não acredite. Isso ainda vai acontecer. Se alguém disser, como alguém me perguntou essa semana, Fábio Amaro, o evangelho eterno já está sendo pregado, mas você está pregando o evangelho eterno? Olha, eu estou anunciando doutrinas que compõem o evangelho eterno. Mas o momento de pregar o evangelho eterno, como está escrito aqui, com esse poder aqui, ainda não chegou. Ainda vai chegar. Porque sem poder, ninguém prega isso aqui não. Ninguém. E para nós concluirmos, os selados do tempo do fim terão a missão de pregar o verdadeiro evangelho a todo mundo, nações, tribos, línguas e povos. Receberão o poder dos céus para restaurar a verdade e realizar sinais portentosos para a honra e glória de Deus e de Cristo. Eles pregarão a verdade com poder em todo o planeta, que estará no vale da decisão até então, né? Ok, meus amados, na próxima lição, nós iremos tratar no próximo domingo sobre o evangelho e os seus mensageiros. Vamos tratar agora, saber que evangelho é esse, vamos examinar todo o evangelho eterno, quais são as suas mensagens, e vamos saber quem são esses mensageiros. Saber como são esses mensageiros. No próximo domingo, não esqueçam, no próximo domingo tragam, convidem os seus amigos, os irmãos, para que possamos estar aqui aprendendo mais desse evangelho, do verdadeiro evangelho eterno, que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todos os males. Amém.